Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 85. Aconselhamento. Necessidade de conselheiros. Quem nos dera generais, homens sábios e prudentes, bem equilibrados, que sejam sábios conselheiros, que tenham algum conhecimento íntimo da natureza humana, que saibam dirigir e aconselhar no temor de Deus. Ouvido capaz de ouvir com simpatia. Há necessidade de pastores que, sob a direção do sumo pastor, busquem os perdidos e extraviados. Isto significa suportar desconforto físico e sacrificar a comodidade. Significa uma terna solicitude pelos que erram, uma compaixão e paciência divinas. Significa um ouvido capaz de ouvir com simpatia relatos de erros, de degradação, de desespero e miséria. Importância da obra do pastor conselheiro. Como o médico trata de doenças físicas, assim o pastor ministra a alma doente do pecado. E sua obra é tanto mais importante do que a do médico, quanto a vida eterna é de maior valor que a existência temporal. O pastor depara com infinita variedade de temperamentos, e é dever seu ficar conhecendo os membros das famílias que assistem a seus ensinos, a fim de determinar que meios melhor os influenciarão no rumo certo. Aceitar o povo onde está. Alcançar o povo justamente onde se acha, seja qual for sua posição, qualquer que seja sua condição, e ajudá-los de todas as maneiras possíveis. Isto é ministério evangélico. Pode ser necessário aos ministros ir para o lar dos doentes e dizer: estou disposto a ajudá-lo e farei o melhor que possa. Não sou médico, mas ministro, e tenho prazer em servir aos doentes e aflitos. Os doentes no corpo quase sempre o estão na alma. E quando a alma está doente, o corpo adoece. Ir ao encontro dos pesares. Os obreiros do Senhor necessitam do enternecedor amor de Deus no coração. Viva cada ministro como um homem entre os homens. Vá ele com métodos bem regulados, de casa em casa, levando sempre o incensário da fragrante atmosfera celeste de amor. Ide ao encontro dos pesares, dificuldades e aflições dos outros. Tomai parte nas alegrias e cuidados, tanto dos grandes como dos pequenos, dos ricos como dos pobres. Necessidade de conselho. Os inexperientes precisam ser guiados por sábios conselhos quando em provas e assaltados por tentações. Tende-se lhes ensinar que as realizações em coisas espirituais lhes custarão perseverantes, bem dirigidos esforços. Temos de repetir muitas vezes aos que aceitaram a fé recentemente: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1, verso 5. Essas palavras devem ser apresentadas no espírito do mestre que as deu, pois são de maior valor do que ouro ou prata ou pedras preciosas. Ensinai os jovens discípulos a pôr as mãos nas mãos de Cristo, dizendo: conduze-me, guia-me. Que conforto e esperança e bênção receberão as almas necessitadas, perplexas, se humildemente buscarem a Deus. A condição é irem com fé, não duvidando, pedindo a guia no dia de perplexidade. A todo aquele que busca sinceramente é dada a segurança: terei respostas de graça, recebereis. Deve ser dada muitas vezes a instrução de que aquilo que Deus disse jamais falhará. É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança em príncipes. Temos de ensinar toda a alma, pela oração, depor suas petições no propiciatório. Com certeza virá força e graça àquele que assim procede, pois o Senhor o prometeu. E todavia tantos andam fracos, porque não creem que Deus fará justamente como disse. Deus deu regras. O pai é o legislador da família, e como Abraão, deve fazer da lei de Deus o governo de sua casa. Deus disse de Abraão: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa. Gênesis 18, 19. Não haveria pecaminosa negligência em restringir o mal,
Nada de favoritismo fraco, imprudente, cheio de condescendência. Nada de ceder sua convicção do dever aos reclamos de enganosa afeição. Abraão não somente dava a instrução devida, mas mantinha a autoridade de justas e retas leis. Deus nos deu regras para nossa direção. As crianças não devem ter permissão de desviar-se da segura vereda estabelecida na palavra de Deus para caminhos que levam a perigos, os quais se acham abertos de todos os lados. Bondosamente, mas com firmeza, com perseverante esforço secundado de oração, seus maus desejos devem ser refreados, reprimidas suas inclinações. Atender aos conselhos da experiência, palavras a um marido e pai perturbado. Tens estado a flutuar no mundo, mas a verdade eterna se te demonstrará uma âncora. Precisas guardar a fé. Não procedas por impulso, nem entretenhas teorias vagas. A fé experimental em Cristo e submissão à lei de Deus são da mais alta consequência para ti. Sê disposto a aceitar a advertência e conselho dos que têm experiência. Não adies a obra de tornar-te vencedor. Sê sincero a ti mesmo, a teus filhos e a Deus. Teu filho enfermo precisa ser tratado com ternura. Como pai, deves lembrar-te de que os nervos que podem estremecer de alegria podem também estremecer sob a mais intensa dor. O Senhor identifica seu interesse com o da sofredora humanidade. Quando um conselho poderia ter salvo um jovem independente de casamento desavisado. Quando já é tarde demais, descobrem que cometeram um erro e puseram em perigo sua felicidade nesta vida e a salvação de sua alma. Achavam que nenhum outro sabia alguma coisa sobre o assunto. Se, porém, tivessem aceito conselhos, poderia ter-se poupado anos de ansiedade e tristezas. Mas, para os que estão resolvidos a seguir o seu próprio caminho, os conselhos são debalde. A paixão leva essas pessoas através de todas as barreiras que a razão e o juízo dispossam contrapor. Algumas qualificações do conselheiro. É de grande importância que aquele que é escolhido para cuidar dos interesses espirituais de pacientes e auxiliares seja homem de são juízo e princípios firmes, homem que tenha influência moral, que saiba como tratar com mentes. Deve ser pessoa de sabedoria e cultura, de afeição assim como de inteligência. Pode ele não ser completamente eficiente em todos os respeitos a princípio, mas deve, por fervorosa consideração e o exercício de suas habilidades, qualificar-se para essa importante obra. A maior sabedoria e brandura são necessárias para servir aceitavelmente nessa posição, contudo com inflexível integridade, pois terá de defrontar com preconceito, intolerância e erros de toda forma e descrição. O aconselhamento particular pode tornar-se uma cilada. Conselho a um ministro. Na noite passada, teu caso foi forçado à minha atenção, e falei-te como uma mãe fala a seu filho. Eu disse, irmão, não deves julgar ser teu dever conversar com jovens senhoras sobre certos assuntos, mesmo com a presença de tua esposa. Estás estimulando nelas a ideia de que é muito certo comunicar a ministros os segredos e dificuldades de família que deveriam ser levados perante Deus, que compreende o coração, que jamais comete um erro e que julga com justiça. Recusa-te a ouvir a quaisquer comunicações de assuntos particulares, concernentes quer a famílias, quer a indivíduos. Se pessoas são animadas a irem ter com um homem com suas dificuldades, elas julgarão muito certo continuar essa prática e tornar-se-á uma cilada não só a pessoa que faz as comunicações, mas também àquele a quem essas coisas são confidenciadas. Limitação do conselho do ministro a mulheres. Mulheres têm sido atraídas a ti, estando dispostas a desabafar aos teus ouvidos suas dificuldades particulares e desapontamentos familiares. Não deves dar-lhes ouvido, mas dizer-lhes que tu mesmo és simples mortal sujeito a errar, que Deus é teu auxiliador.
Jesus conhece os segredos de cada coração, e ele pode abençoar e confortá-las. Dize-lhes que poderias julgar erradamente e ser levado a encorajar o mal em vez de reprová-lo. Aponta-lhes o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se vestires a armadura e, embora contrariando a vontade, dedicar trabalho pessoal justamente onde necessário, àqueles que estão fechando a porta à luz do céu por causa de seu egoísmo e cobiça, poderás não fazer tantos amigos, mas salvarás almas. Advertências repetidas. Não sejam as mulheres atraídas a ti. Permanece na retidão de tua alma e dize-lhes que não és confessor delas. Jesus é que compete saber os segredos do coração. És apenas humano e, julgando tão somente de um ponto de vista humano, poderias tomar decisões erradas, dar conselho errado. Não vejo nada de certo, meu irmão, em teres reuniões só para jovens senhoras. Que haja senhoras experientes para educar e instruir as jovens mulheres quanto à propriedade do comportamento e da influência. Não deixes que elas comuniquem sua história particular a qualquer homem vivente. Isto não é método de Deus, e não deves encorajar qualquer coisa dessa espécie. Fatores em aconselhamento eficiente. Ao sobrevir uma crise na vida de qualquer alma e tentardes dar conselho ou advertência, vossas palavras só exercerão no bom sentido o peso e a influência que vos houverem adquirido vosso exemplo e espírito. Precisais ser bons para que possais fazer o bem. Não vos será possível influenciar os outros a se transformarem enquanto vosso coração não se houver tornado humilde, refinado e brando por meio da graça de Cristo. Quando esta mudança se houver operado em vós, ser-vos-á tão natural viver para beneficiar a outros, como o é para a roseira dar suas perfumosas flores ou a videira produzir purpurinos cachos. A educação e experiência que prepararam Moisés para ser um conselheiro compassivo. O homem teria dispensado aquele longo período de labuta e obscuridade, julgando-o uma grande perda de tempo. Mas a sabedoria infinita chamou aquele que deveria tornar-se o dirigente do seu povo a passar 40 anos no humilde trabalho de pastor. Os hábitos de exercer o cuidado, do esquecimento de si mesmo e de terna solicitude pelo seu rebanho assim desenvolvidos, prepará-lo-iam a tornar-se o compassivo e longânimo pastor de Israel. Proveito algum que o ensino ou a cultura humana pudessem outorgar poderia ser um substituto para esta experiência. Alguns não estão habilitados a tratar com mentes. Conselho a um ministro. Tens alguns traços de caráter que o desqualificam para tratar sabiamente com mentes humanas. Não trabalhas de modo que produzas os melhores resultados. Tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se empenharam os homens. Nem todos são habilitados a corrigir os que erram. Não têm sabedoria para tratar com justiça, ao mesmo tempo que amem a misericórdia. Não têm tendência de ver a necessidade de misturar amor e terna compaixão com fiéis reprovações. Alguns são sempre desnecessariamente severos e não sentem a necessidade da ordem do apóstolo. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, mas salvai os outros por temor e arrebatai-os do fogo. Judas 22 e 23. O intelecto humano não é onipotente. O claro conceito do que Deus é e do que Ele requer que sejamos nós nos dará ideias humildes de nós mesmos. Aquele que estuda direito a palavra sagrada aprenderá que o intelecto humano não é onipotente, que sem o auxílio que ninguém senão Deus pode dar, a força e sabedoria humanas não passam de fraqueza e ignorância. Manifestando a graça de Cristo. Deus quer que cada indivíduo olhe menos para o infinito, menos confie no homem. Temos conselheiros que manifestam não terem conhecimento da graça de Cristo e não compreendem a verdade como é em Cristo. Os que estão cooperando com Deus têm humilde opinião quanto a si mesmos. Não se ufanam, não são presumidos nem exaltam a si mesmos.
São longânimos, bondosos, cheios de misericórdia e de bons frutos. As ambições humanas vão na retaguarda. A justiça de Cristo vai adiante deles e a glória do Senhor é a sua recompensa. Perguntas para os conselheiros. Quando temos tentado apresentar a reforma da saúde a nossos irmãos e irmãs, falando-lhes da importância de comer e beber e fazer tudo o que fazem para a glória de Deus, muitos por seus atos têm dito: não é da conta de ninguém eu comer isto ou aquilo. O que quer que façamos, suportaremos as consequências nós mesmos. Caros amigos, estáis muitíssimo enganados. Não sois vós os únicos sofredores em consequência de um procedimento errado. A sociedade em que estáis sofre as consequências de vossos erros em grande proporção, assim como vós mesmos. Se sofreis por causa de vossa intemperança em comer ou beber, nós que estamos ao vosso redor ou em vossa companhia, também somos afetados por vossas fraquezas. Nós temos que sofrer por causa de vosso procedimento errado. Se isto influi em diminuir vossas faculdades mentais ou físicas, nós o sentimos quando em vossa companhia, e somos afetados pelo fato. Se em vez de ter espírito animado, sois taciturnos, lançais uma sombra sobre o espírito de todos a vosso redor. Se estamos tristes e deprimidos e em dificuldade, poderíeis, se em bom estado de saúde, ter um cérebro lúcido para nos mostrar o caminho de saída e falar-nos uma palavra de conforto. Mas se tendes o cérebro tão entorpecido por vossa errada maneira de vida, que não podeis dar o conselho certo, porventura não sofreremos uma perda? Não nos afeta seriamente a vossa influência? Podemos ter certo grau de confiança em nosso próprio juízo. Todavia precisamos de conselheiros, pois na multidão de conselheiros há segurança. Desejamos que nossa conduta pareça coerente aos que amamos e desejamos buscar o seu conselho e que eles sejam capazes de nos dar de cérebro claro. Mas que nos importa o vosso julgamento se o poder nervoso de vosso cérebro foi forçado ao máximo e a vitalidade retirada do cérebro para cuidado do impróprio alimento posto no estômago ou de uma enorme quantidade de alimento, mesmo que seja saudável? Que nos importa o julgamento de semelhantes pessoas? Eles julgam através de uma massa de alimento não digerido. Portanto, vossa maneira de viver nos afeta. É-vos impossível seguir qualquer procedimento errado sem causar sofrimento a outros. Cuidado na aproximação. Os que são cuidadosos e bruscos ao aproximar-se das pessoas mostrariam os mesmos defeitos de maneiras, a mesma falta de tato e habilidade ao tratar com as mentes, se ingressassem no ministério. Como falar de modo claro? Fui habilitado a dizer algumas coisas de modo muito claro àqueles que ficaram confusos. Não me atrevi a agir de outro modo senão dizer-lhes a verdade, pois que me fora dada uma mensagem para eles. Aprender a maneira de Cristo de lidar com a mente. Aprender a lidar com a mente das pessoas como Cristo fazia. É preciso, por vezes, dizer coisas severas. Estai, porém, certos de que o Espírito Santo de Deus vos está no coração. Antes de proferirdes a positiva verdade, deixai-a então abrir seu caminho. Não deveis vós fazer o talho. Os enfermos têm necessidades emocionais. A simpatia e o tato se demonstrarão frequentemente o maior benefício ao enfermo do que o mais hábil tratamento executado de modo frio, indiferente. Quando o médico se aproxima do leito de um doente de maneira desatenta e negligente, olha para o aflito com pouco interesse, dando por palavras ou atos a impressão de que o caso não requer muito cuidado, para deixar em seguida o paciente entregue às suas reflexões, esse médico causou ao doente positivo dano. A dúvida e o desânimo produzidos por sua indiferença neutralizarão muitas vezes o bom efeito dos remédios por ele prescritos. Não exprobração, mas uma bondosa mão. Se vos encontrais com alguém cujas palavras ou atitudes mostrem estar ele separado de Deus, não o culpeis. Não é vosso dever condená-lo,
mas chegai-vos bem perto ao seu lado para ajudá-lo. A parábola da ovelha perdida precisa ser posta como uma divisa em todas as habitações. O pastor divino deixa as 99 e sai para o deserto a fim de buscar aquela que se perdeu. A mata é espessa, há atoleiros e perigosas fendas nas rochas, e o pastor sabe que se a ovelha está em qualquer desses lugares, uma mão amiga tem de tirá-la. Quando ele descobre a perdida, não acumula de repreensões. Apenas se alegra de a haver achado com vida. Quando ele ouve o balido à distância, enfrenta toda e qualquer dificuldade a fim de salvar a sua ovelha que se achava perdida. Com mão firme, mas gentil, ele afasta os urzes e a retira do atoleiro. Ternamente a ergue aos ombros e a leva de volta ao redil. O Redentor, puro e sem pecado, conduz a pecadora à impura. Aconselhamento sábio. Boa coisa é a simpatia quando aplicada sabiamente, mas tem de ser comunicada sabendo que a pessoa merece simpatia. Que se poderá dizer quanto a receber aviso e conselho? Provérbios 25, versos de 9 a 12. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Quando nos podemos associar a outros para nos ajudar mutuamente rumo do céu, quando a conversa trata de coisas divinas e celestiais, então vale a pena falar. Se, porém, a conversa se centraliza no próprio eu e em coisas terrenas e sem importância, o silêncio é ouro. O ouvido obediente receberá a repreensão com humildade, paciência e docilidade. Só então é que nossas comunicações mútuas se demonstram benéficas e cumprem tudo o que Deus delas espera. Quando se cumprem ambos os lados das instruções divinas, o sábio reprovador cumpre seu dever, e o ouvido obediente ouve com finalidade e é beneficiado. O que quer que aconteça, ficai calmos e bondosos. Sempre surgirão coisas para aborrecer, confundir e pôr à prova a paciência. Devem estar preparados para isso e não ficar agitados ou impulsivos. Devem ser calmos e bondosos, o que quer que aconteça. Devem sempre reconhecer que estão tratando com homens e mulheres de mente enferma, que frequentemente veem as coisas de um ponto de vista pervertido e, no entanto, estão confiantes de que entendem os assuntos perfeitamente. Não espereis demais. Os ministros devem ser cuidadosos para não esperar demais das pessoas que ainda andam às apalpadelas nas trevas do erro. Devem ser pacientes e sábios ao tratar com mentes, lembrando-se de que múltiplas são as circunstâncias responsáveis por tão diversos traços nas pessoas. Atmosfera de paz. A primeiríssima obra, meus irmãos, é assegurar a bênção de Deus em vosso próprio coração. Então levai essa bênção para vosso lar, abandonai vossas críticas, vencei vossas maneiras exigentes e deixai que prevaleça o espírito de boa disposição e bondade. A atmosfera de vosso lar irá convosco para o escritório, e uma paz celeste vos circundará a alma. Onde quer que reine o amor de Jesus, aí existe compassiva ternura e consideração aos outros. A mais preciosa obra em que se podem empenhar, meus irmãos, é a de cultivar um caráter semelhante ao de Cristo. Guiar para fontes de água viva. Aquele que busca dessedentar-se nas fontes deste mundo, beberá apenas para tornar a ter sede. Por toda parte estão os homens descontentes. Anseiam qualquer coisa que lhes supra a necessidade da alma. Unicamente um lhes pode satisfazer essa necessidade. O que o mundo necessita é o desejado de todas as nações. É Cristo. A divina graça que só Ele pode comunicar é uma água viva, purificadora, refrigerante e revigoradora da alma. Compreendendo o ponto de vista humano.
O juízo esclarecido nos compete ao reconhecer que as coisas celestiais são superiores às coisas da terra, e não obstante o depravado coração do homem, o leva a dar precedência às coisas do mundo. As opiniões de grandes homens, as teorias da ciência, falsamente assim chamada, se amalgamam com as verdades da Santa Escritura. O grande conselheiro. Ide a Deus com todas as vossas necessidades. Não vades a outros com vossas provas e tentações. Deus somente pode ajudar-vos. Se cumprirdes as condições das promessas de Deus, estas vos serão cumpridas. Se tendes a mente firme em Deus, não partireis de um estado de êxtase para o vale do desânimo quando vos vierem provas e tentações. Não falareis a outros sobre dúvidas e tristezas. Não direis, eu nada sei acerca disto ou daquilo. Não me sinto feliz. Não estou seguro de que possuímos a verdade. Não procedereis assim, pois tendes uma âncora para a alma, segura e firme. Quando expressamos desânimo e tristeza, Satanás escuta com perversa alegria, pois agrada-lhe saber que ele vos tornou escravos seus. Satanás não pode ler nossos pensamentos, mas pode ver nossas ações, ouvir nossas palavras, e, em virtude de seu longo conhecimento da família humana, pode adaptar suas tentações de modo a aproveitar-se de nossos pontos fracos de caráter. E quantas vezes nós lhe facultamos tomar conhecimento do segredo de como possa obter a vitória sobre nós. Oh, que controlássemos nossas palavras e ações! Quão fortes nos tornaríamos se nossas palavras fossem de tal ordem que não nos envergonhássemos de defrontar o registro delas no dia do juízo. Quão diferentes do que pareciam quando as pronunciamos, se apresentarão elas no dia de Deus. Eis diante de vós o poderoso conselheiro de todos os séculos, convidando-vos a depositardes nele a vossa confiança. Dar-lhe-emos o desprezo para nos dirigirmos a incertos seres humanos, tão completamente dependentes de Deus como nós o somos? Decaímos tão abaixo de nossos privilégios? Não nos tornamos culpados de esperar tão pouco, que não pedimos o que Deus está ansioso para nos dar?